hoje eu tô aqui com um convidado que, além de um amigo querido, é uma inspiração. É um ser que tem uma mente ativa para transformar o mundo ao seu redor. Um ser que me inspira e inspira tanta gente. Tiago Ávila. Eu vou falar um pouquinho mais dele por aqui. Antes dele dar um oi. Eu vou dizer que Tiago hoje tem 35 anos, ele é socioambientalista e há 17 anos dedica a sua vida a projetos de transformação, percorrendo o Brasil, a América Latina e o mundo, semeando a importância de acabar com a destruição do planeta e promover mudanças sociais que também acabem com a exploração e com todas as opressões para construir uma sociedade do bem viver. Tiago também organiza comunidades agroecológicas para a regeneração dos biomas a partir de agroflorestas, mutirões do bem viver para doações de solidariedade, projetos de bioconstrução e combate à fome, colabora com a resistência indígena nas florestas e constrói iniciativas inspiradoras de luta e resistência na cidade, principalmente a partir das periferias e de movimentos populares, de ambulantes, de moradia, de população em situação de rua, entre outros. Além de sua atuação militante, Tiago também é responsável legal por sua mãe, Teca Ávila, que há 16 anos teve um AVC e hoje vive acamada fazendo reabilitação e buscando reconfigurar as formas de levar a vida e de encontrar a sua felicidade. Sua atuação como socioambientalista faz com que ele tenha que lidar com a perseguição dos governos. Foi preso 2 vezes nesse ano por tentar impedir o despejo de comunidades catadoras de materiais recicláveis e por defender a escolinha do Cerrado. Vamos falar de todos esses temas aqui hoje, tá? Bom, Tiago tem um canal no YouTube que chama Bem Vivendo, né? Também tem o Instagram dele, Tiago Ávila Brasil. Enfim, e ele é uma formiguinha, como ele mesmo fala, de transformação, né? Das maneiras de estar nesse mundo. Enfim, tanta coisa, é difícil falar desse ser. Seja muito, muito bem-vindo, Tiago, amigo querido. Que honra ter você aqui. Muito obrigado, Maiana. Prazer imenso estar aqui com você, estar aqui no podcast Conversas que Curam. Admiro muito o trabalho que você vem fazendo desde sempre e esse podcast está maravilhoso. Muitas conversas boas, transformadoras, leves e legais de escutar também. Estou muito feliz de estar aqui. Tamo junto. Tia, eu também estou muito feliz. Eu vou começar aqui com uma coisa. Bom, na tua descrição a gente já falou de um monte de coisa, né, que fazem o homem que você é hoje. Né? E eu sei que você já falou que você gosta muito de um livro, que eu também gosto muito, que chama As Veias Abertas da América Latina. Eu quero começar do Eduardo Galeano, maravilhoso. E eu escolhi um trechinho dele para começar o nosso bate-papo, tá? Que é assim. 2, na verdade, mas o outro eu vou ler depois. Mas esses 2 me lembram muito você. Que é: devemos tomar consciência que os direitos da natureza e os direitos humanos são 2 nomes da mesma dignidade. E qualquer contradição é artificial. Tu acha que já acabou o tempo da economia como centro e que agora a ecologia deveria ser o centro? Sem dúvida nenhuma, Maiana. Eu fico muito feliz, né, que o Eduardo Galeano já estava falando isso há tantos anos atrás. E é algo que está colocado cada vez mais escancarado para nós. Né? Nós nunca mais podemos viver num sistema em que o sistema econômico é colocado acima do ecossistema. Isso leva a gente a pensar a natureza como objeto de lucro e leva a um processo de destruição ambiental planetária que está causando aquecimento global, a acidificação dos mares, a perda da biodiversidade, a vinda do ciclo da água potável disponível em forma líquida, né? Tantos problemas que a gente vive dos limites planetários são causados por essa mesma lógica. Pensar a natureza enquanto objeto de lucro e não pensar a gente enquanto parte da natureza e que dela nós dependemos para as futuras gerações e para defender essa nossa única casa, que é esse planeta que a gente tem. Sim, e eu quero falar de uma coisa que eu acho que essa relação com a tua mãe é algo tão lindo. E você como homem hoje, acho que poucos homens têm essa questão de cuidar de alguém tão cedo, né? Você é responsável pela sua mãe já há muitos anos. E numa idade muito onde você ainda é muito cuidado pela mãe, né? Eu percebo que talvez exista uma conexão muito forte entre essa relação que você teve com o cuidar da mãe e o cuidar da relação com a natureza, sabe? A natureza como essa grande mãe. Esse entendimento, tu sente que houve uma interlocução desses 2 lugares internos, assim, com essa situação da tua mãe? Eu sinto sim, mas sabe, uma coisa que eu ficava lembrando, vai fazer 16 anos que minha mãe teve os 3 AVCs e desde então ela vive acamada nessa vida de reabilitação que não necessariamente significa apenas penúrias, mas também tem muita alegria, muita felicidade, uma vida partilhada com amor, né? E eu lembro que nos primeiros meses, quando eu ainda estava na UTI, entre a vida e a morte, como algumas vezes já aconteceu ao longo desses 16 anos, eu ficava pensando, olha,
não é possível que a vida é só isso, não é possível que a gente não está aqui para fazer algo mais importante do que apenas lutar na lógica do mercado de trabalho, lutar numa sociedade que aperreia a gente de tantas formas, né, que viola a gente de tantas formas. E aí eu já estava começando a fazer leituras transformadoras, começando a me interessar muito sobre o processo de transformação, e era justamente na cadeira de hospital, acompanhando minha mãe na UTI, e naquelas noites longas ali, acompanhando aqueles aparelhos, para ver pequenas evoluções gradativas, que eu estava mergulhado nos livros mesmo, onde estavam me mostrando que, olha, não é só isso, a sociedade que a gente vive não é a única possível, essa forma de viver não é a única possível. Tem experiências ao redor do mundo de povos que constroem alternativas em outra relação com a natureza, outras relações comunitárias também. E aí eu fui mergulhando nisso, fui ficando fascinado com isso. Falei, poxa, meu sonho é viver numa sociedade dessa, uma sociedade onde a felicidade e a realização sejam uma constante, né? Onde eu não precise me realizar a partir do consumo, a partir do acúmulo de bens materiais, mas pudesse viver algo diferente para todo mundo, né? Isso foi virando uma das coisas que foi um processo de cura para mim também. Ao longo dessa vida de reabilitação, eu tinha 19 anos quando minha mãe adoeceu e 23 anos quando me tornei responsável legal por ela, né? E passei junto com minha irmã a cuidar do tratamento. E você tem razão, isso é muito cedo para a maioria das pessoas, mas é parte da vida também de todo mundo em algum momento cuidar dos seus pais, né? Espero que todo mundo tenha essa oportunidade de poder fazer isso também, né? E no fim das contas, eu acredito que está tudo conectado. As pessoas que têm essa mentalidade de cuidado em relação às suas famílias, as pessoas que amam a sua volta, elas também começam a ampliar cada vez mais esse raio de ação e considerar outros seres, e considerar comunidades e considerar o mundo todo, por que não, né? Eu acredito que esse sentimento de responsabilidade, ele precisa estar incluído, né? Não consigo imaginar pessoas que têm uma mentalidade global, planetária, de cuidado, que não consigam minimamente replicar isso um pouco nos seus ambientes mais próximos também. Faz com que seja uma pequena contradição, né? Assim, e, ao mesmo tempo, pessoas que cuidam também do seu ambiente mais próximo com muita força, todo mundo. Cada pessoa é um universo em si, né, Maiana? E só a própria pessoa sabe os desafios imensos que ela enfrenta. Então, quando a gente vê essas pessoas lutando por isso, eu sempre penso que é possível ampliar ainda mais esse grau de amor, esse grau de cuidado e esse grau de responsabilidade coletiva pelo futuro e por uma sociedade que a gente merece viver, né? Sim, sim, Ti. Eu sinto muito que existe, às vezes, um ponto cego na interpretação de mundo que a gente vive hoje, né? Por exemplo, a questão das fake news, a questão da gente viver em telas, em apartamentos, isolados, né? Assim, cada um tá isolado dentro da sua bolha, né? A ideia de sucesso do mundo é ser um CEO de uma grande empresa, onde você tem uma lógica de relações mercantilizadas, super mercantilizadas. O valor de alguém que fica milionário da noite pro dia, a gente bota essa pessoa na capa da Forbes, na capa de… né? Muitas vezes são super acionistas de empresas, sei lá, como a Vale ou como outras grandes empresas que assumem riscos ambientais, mas a gente está reforçando essa ideia de sucesso continuamente na sociedade. Sabe que às vezes eu sinto que o teu trabalho, ele opera dentro da construção dessa outra lógica, assim, de uma lógica de mundo alternativa, que é justamente isso que tu fala que surge quando tua mãe fica doente e tu olha, será que só tem essa maneira de viver? Né, apertado, tendo que, tipo, andar como um rato atrás do próprio rabo, trabalhando para pagar contas, trabalhando para pagar contas, trabalhando, né, para ser consumidor. Será que a grande potência da minha vida é ser consumidor? Né? E aí tu trabalha muito lindamente a cultura do bem viver, né? As iniciativas ligadas ao bem viver. Eu queria que tu falasse, quando tu descobriu o bem viver, não sei se foi numa viagem, que eu lembro que você falou, mas como tu trabalhou essa transição de mentalidade para a tua própria vida. Porque o que eu acho que, assim, fica muito na cabeça das pessoas, isso é uma utopia. Isso não é real, né? Assim, só que a gente está diante de uma falência clara de mundo. A gente está diante de um mundo que está em colapso, né? A gente é um mundo com ultra tecnologia e gente deprimida, e adolescentes se matando, né? Existe uma lógica falida nesse mundo que a gente precisa enfrentar. E quando a gente enfrenta isso, a gente também pode enfrentar o nascimento de uma nova realidade, né? E a sensação que eu tenho é que o bem viver, ele opera na construção energética dessa nova realidade, assim, de botar as mãos e sentir isso de um outro lugar. Não isolado na sua tela de celular, não isolado no seu apartamento, no seu carro, na sua bolha, mas indo em direção à vida do outro e como ele vive, na ideia de construção de comunidade. É tão lindo isso. Fala um pouco mais de como tu descobriu o bem viver.
Obrigado, mãe. É muito massa ver a forma como vocês compreendem também o trabalho que a gente faz, porque no fim é uma missão de vida, né? Um propósito de vida, né? E toda vez que eu penso no bem viver, eu vou lembrando de como que eu descobri isso, que eu tive o primeiro contato com o bem viver, né? Você lembrou bem, assim, foi numa viagem. Era 2006 e alguns meses antes da minha mãe adoecer, 3 meses antes, para ser mais preciso. Eu estava justamente nessa busca, né, por experiências diferentes, quis conhecer muito os povos latino-americanos aqui. A gente vivia um momento muito especial na América Latina naquela época, em 2006. E aí eu estava passando na Bolívia, um mochilão, pô, um jovem ali de Quantos anos 19 você anos. tinha? 19. 19 anos. E aí eu estava com um mochilão, queria chegar em Machu Picchu, queria conhecer a história dos povos originários ali da Cordilheira dos Andes. E aí, quando eu estava passando em La Paz, na Bolívia, eu vi aquela cidade em festa, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, o que está acontecendo? Perguntei para as pessoas na rua, e o pessoal falou, olha, a gente está vivendo um momento histórico muito importante. Pela primeira vez, desde a invasão europeia, 500 anos, nós elegemos um presidente indígena, o Evo Morales. Eu fiquei fascinado com aquilo, eu falei, caraca, eu não sabia disso, né? E fui lá acompanhar a posse do Evo Morales, por puro acidente. E aí, pura coincidência, quando eu chego lá e eu ouço ele falar, aquela fala dele foi como uma marretada na minha cabeça, assim, falando justamente sobre uma lógica diferente de relação com a natureza, falando sobre o papel que o centro do sistema tenta delegar a nós da América Latina, nós do Sul global, e que nós não podemos aceitar esse papel de ser sempre produtores de matéria-prima, né? Essa lógica exportadora para o centro do sistema, para depois seguir nessa lógica, como você lembrou bem, das veias abertas, Eduardo Galeano, né? E o Evo Morales falando aquilo, eu pensando, nossa, é verdade mesmo, existe essa questão do imperialismo, existe essa lógica colonial sobre nós, e existe um caminho diferente, né? Que bonita essa ação do povo boliviano. E aí ele falou, olha, a gente quer alcançar o bem viver. E aí eu fiquei pensando o que era isso. E aí ele começou a falar essa outra relação com a natureza, com a mãe terra, essa outra relação com as nossas comunidades, essa outra forma da gente entender o nosso propósito aqui nesse mundo. E aí quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, é isso. Porque muitas vezes a gente entende que o sistema está errado, e quanto mais eu aumentava a curiosidade para entender o sistema que a gente vivia, eu entendia cada vez mais essa lógica perversa de uma sociedade que explora, que oprime de várias formas, oprime baseado em gênero, em raça, em sexualidade, em nacionalidade, de tantas formas, e que destrói a natureza de forma sistêmica nessa lógica de pensar a natureza enquanto objeto de lucro. Enquanto Só que recurso, eu né? tive Enquanto exatamente natureza, enquanto recurso. aquele recurso natural com muitas É um aspas, né? recurso, é Assim, bizarro, né? é É muito terrível. bizarro. E aí, no fim das contas, quando ele falou do bem viver, eu falei, olha, era isso que eu sentia falta, assim, um apontamento que toque no coração das pessoas, assim, de modelo de sociedade para a gente viver, né? A história da humanidade traz várias experiências de tentativa de acabar com a exploração, acabar com as opressões, e a maioria delas tinha dificuldade na questão da relação com a natureza, né, enquanto parte dela. E quando eu vi falar do bem viver pela primeira vez, e nessa lógica eu construir uma sociedade mais justa socialmente, mais igualitária, eu pensei, cara, eu encontrei uma coisa que vale a pena se dedicar, vale a pena lutar, vale a pena semear, assim. E eu fiquei muito feliz. À medida que eu via que isso não era uma experiência isolada da Bolívia, que isso estava sendo construído em vários lugares do mundo, assim, com muita força na Bolívia e no Equador, mas em vários lugares do mundo, os povos originários daquele lugar vinham pensando seus bons conviveres, suas formas ali de vida, que trouxessem mais alegria, mais felicidade, mais realização. E aí eu fiquei fascinado. Depois quis conhecer os territórios indígenas aqui do Brasil, quis conhecer os lugares de organização do povo camponês aqui no Brasil também, quis viajar por outros países para entender que existe um caminho diferente desse sistema que está levando a gente à destruição do planeta, assim. E eu, felizmente, encontrei, seja nos territórios zapatistas no México, seja em experiências comunitárias em Cuba, seja nos acampamentos e assentamentos do povo camponês aqui, nos territórios quilombolas, nos territórios indígenas. Tem tanta gente vivendo uma vida diferente do que tentam colocar para a gente como se fosse a única possível nessa lógica neoliberal de que a gente só deve levantar de manhã para ser força de trabalho, para gastar e a partir do consumo a gente se realiza. Fiquei feliz de ver que tinha um outro caminho e desde então não quis voltar para aquele caminho antigo que eu via como o único possível, né? Fico feliz de ter descoberto isso cedo. O que eu acho mais lindo no teu trabalho é que é claro que essa lógica opera afetivamente em você. Ou seja, quando eu estava falando na pergunta anterior, as pessoas acham que isso é uma utopia. Não, mas o capitalismo se adapta realmente a tudo. E o capitalismo é a única maneira. E, enfim, alguma coisa acontece
Quando você, imagino, vai num mutirão, você planta árvores juntos, você regenera, recupera um espaço junto com outras pessoas. Quando você sai da sua vida, da bolha da sua vida e vai para a vida do outro, entende como o outro vive, você começa a entender outras relações sociais para além da sua bolha e começa a ser marcado no coração por isso, né? Entender que você é muito mais parecido com o outro do que você imaginava. Queria que tu contasse um pouco mais do dia a dia do bem viver, todas as práticas dos mutirões, das construções de agrofloresta, como funciona essa lógica que tu fala tão lindamente, que é conectar a humanidade e natureza na cidade, na floresta, né, em outros lugares. Como é que funciona na prática isso? O bem viver para tu? Aham. Olha, Mai, o desafio que a gente se colocava e que a gente via era que, tudo bem, a gente tem uma proposta linda, incrível, que vem trazida de forma ancestral pelos povos originários daqui e que precisa ter suas expressões na cidade, no campo e na floresta. Só que a gente vive numa sociedade muito dura, que não basta meramente você ter vontade de construir. Existem fatores estruturais, né, principalmente no país que a gente vive hoje, está muito evidente, os limites estruturais estão colocados ali, seja do sistema político, seja das relações de produção, né, como as coisas funcionam. Então, a gente tinha uma distância entre o mundo que a gente sonhava e o mundo que a gente vivia hoje. E a gente resolveu se juntar para diminuir essa distância e para alcançar o quanto antes essa sociedade nova. Então, a gente pensou, olha, se a gente quer fazer uma transformação, a gente chama de revolução que a gente precisa fazer aqui, porque realmente, da forma que está, não tem nenhuma viabilidade de perpetuar sequer a nossa espécie e tantas outras, né, no planeta. Então, a gente precisa fazer uma revolução, e essa revolução ela precisa contemplar todo mundo. Então, precisa ser uma revolução que acabe com a exploração de gênero, de raça, de sexualidade, acabe com a exploração e pense também todos os demais seres, não só animais humanos, né, que nós somos. E aí a gente começou a pensar como é que a gente constrói, então, esse processo. Olha, nas cidades, a gente vê as cidades cada dia mais desiguais e cada dia mais segregadas socioespacialmente. Então, como é que a gente consegue construir a partir dos territórios? A partir das periferias, várias formas de serviço social autogestionado, cooperativas, ações de combate à fome, coletivos das mais variadas coisas, né? Hortas urbanas, todo tipo de ação cultural, de saúde, de educação, pensando no serviço social autogestionado, as pessoas, a partir das próprias comunidades, se organizando. E a gente falou, poxa, então vamos construir territórios coletivos nessa dinâmica, né? Isso não é sequer uma invenção nossa. Todo mundo que promoveu transformação ao longo da história tinha um enraizamento territorial profundo, estava no cotidiano da vida das pessoas, né? Não adianta a gente pensar que a transformação do mundo vai dar certo se ela for só uma conversa de bar ou de algum momento específico, né? Se ela não for Precisa ser o nosso ação. cotidiano. Exatamente. E aí a gente se deu de cara com uma realidade de que, por melhores que sejam as nossas intenções de fazer grandes transformações na cidade, que é até onde mais tem densidade demográfica hoje no Brasil, a gente ainda tem o campo, e se a gente não pensar uma solução para o campo, a lógica do agronegócio, que passa a boiada, né, que emite CO2 na derrubada e na queima da floresta, emite metano com a pecuária de alta intensidade, emite óxido nitroso na monocultura de soja e do milho ali pelos fertilizantes industriais, se a gente não pensasse uma lógica que impedisse essa destruição, que impedisse a captura e roubo da água, não ia adiantar nem que a gente tivesse cidades perfeitas, ia adiantar, porque a destruição no campo ela é tão grande que a gente viu que o único caminho era, a partir da organização, junto com o povo camponês, o que está resistindo com a sua vida nos territórios, que está semeando novas florestas a partir de sistemas agroflorestais, que a gente ia conseguir transformar as coisas. E aí a gente viu que às vezes as pessoas pensam a tecnologia socioambiental como uma grande engenhoca, né? Uma coisa que precisa de vários chips ali, que precisa de internet das coisas, 5G e tal. Só que existem tecnologias socioambientais que são maravilhosas, a agrofloresta é uma delas, o mutirão em si é uma delas, né? Essa forma, que vem do tupi antigo essa palavra mutirão, né? Trabalho coletivo pelo bem comum, essa lógica das pessoas se juntarem ali para produzir algo coletivo e a partir dali gerar tantas experiências. E a gente viu que os mutirões de agrofloresta, eles eram sempre tão cheios, porque as pessoas ansiavam por colocar a mão na terra, por realmente plantar seu próprio alimento, por comer alimento livre de veneno, né? E a gente então foi fazendo grandes mutirões e criando comunidades agroecológicas, conectando famílias agricultoras, camponesas no campo, com pessoas da cidade que também queriam se alimentar eticamente, queriam fazer disso um processo de transformação de vida também, de reflexão e de ação e transformação de vida. E a gente foi vendo também o limite da necessidade intransigente de defesa dos biomas, onde estão os povos indígenas, quilombolas, povos ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, catadores de mangaba, povos de fundo de pasto e tantos povos tradicionais que nesse momento estão sob a mira do modelo dito produtivo
que na verdade é destrutivo, né? E que o agronegócio, a mega mineração, o garimpo, o roubo da madeira, tudo isso vai colocando a vida desses povos em risco, e todos os territórios são protegidos por eles há tantas gerações, né? E ancestralmente e originariamente aqui pelos povos indígenas, vai colocando isso em risco. Então, a nossa ação do bem viver, ela é sempre assim. Toda vez que as pessoas perguntam, mas eu sempre falo, olha, eu sou uma formiguinha que acredita que nós precisamos fazer uma revolução para alcançar a sociedade do bem viver, só que aqui ela é necessária a gente ter maioria social, a gente tem muita gente construindo tudo junto. Então a gente constrói nas cidades, no campo e nas florestas esses horizontes de transformação. E os mutirões é isso que você falou, assim. Eu chamo de prefiguração, né? Ao longo da história das transformações no mundo, se chamava de prefiguração essa capacidade de você hoje viver um pouquinho da sociedade que você acredita lá na frente, para mostrar que é possível, como exemplos práticos ali, como exemplos vivos de que existem outras formas de se relacionar. E nos mutirões é a coisa mais linda, assim. Espaços livres, verdadeiramente livres de opressões, onde não existe ninguém, por exemplo, dizendo o que uma pessoa, pelo seu gênero, pela sua raça, pela sua sexualidade, pela sua nacionalidade, pela sua capacidade física, ninguém dizendo o que ninguém vai fazer, a própria pessoa ela avalia de acordo com a necessidade coletiva ali, a vontade pessoal dela, onde que ela quer contribuir para esse processo, onde todo mundo está fazendo ali sem receber R$ 1, todo mundo faz, entendendo que aquilo ali faz bem a ela, faz bem à comunidade, faz bem ao futuro, e é a coisa mais linda de se ver, assim, a gente ter espaços onde as pessoas se sentem verdadeiramente seguras, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e a gente vê pessoas trans que chegam nos nossos mutirões e falam, caraca, finalmente eu me senti em casa em algum lugar. E a gente fica arrepiado, falando, olha, é isso. E a sociedade como um todo devia ser a casa das pessoas, o planeta Terra devia ser a casa das pessoas. E a gente vive numa sociedade que tirou esse sentimento das pessoas estarem em casa e se sentem estranhos, se sentem ocupando indevidamente um lugar aqui, porque é uma lógica cada vez mais mercantilizadora da vida, que priva as pessoas de poder viver em paz nesse planeta Terra. Então, eu acredito que os mutirões são esse caminho. E a gente criou, então, enquanto movimento Bem Viver, essa junção de cidade, campo, floresta, e a gente foi vendo exatamente o que você falou, a gente foi vendo pessoas que vinham de uma revolta muito grande com a sociedade, e uma frustração muito grande de não saber como é que canalizava isso, né? Essa chateação com o mundo que a gente vive, e às vezes isso levava até o adoecimento da pessoa, ela foi canalizando para uma ação construtiva. Poxa, então vamos construir casa do futuro, casa de barro, vamos construir, regenerar biomas diretamente, né? E aí foram trazendo isso. E a gente viu ao contrário também. A gente viu pessoas que só queriam aprender como é que fazia uma casa de barro, então uma bacia de evapotranspiração para tratar o resíduo. Mas aí foram percebendo, olha, esse povo aqui, ele está em luta também, e tem horas que é necessário se levantar também. E as pessoas iam para a luta também, era a coisa mais linda, quando a pessoa falava, poxa, eu queria conhecer os povos indígenas, mas via que estava tendo uma marcha indígena por direitos, pela demarcação das terras. As pessoas entendiam que essa capacidade de se levantar contra as injustiças e semear desde agora, pela positiva, o mundo tão lindo que a gente sonha, é uma habilidade necessária no mundo de hoje, né? Essa habilidade de resistir e construir sempre numa lógica transformadora mesmo, orientada pelos valores mais bonitos que a gente sonha, né? Semear pela lógica positiva é fundamental na reconstrução de um mundo novo, né? Eu queria que tu falasse, para quem não conhece, o que é agrofloresta e o que é bioconstrução. O que é de fato que vocês fazem? Porque muita gente que escuta não sabe. Por exemplo, Olha nos que mutirões. Aham. Olha que massa. Vou dar um exemplo concreto, tá? Do que a gente faz aqui no Distrito Federal. Há 11 anos atrás, 700 famílias estavam sem moradia. E elas foram buscar reivindicar a moradia no lugar que não estava cumprindo sua função social. Era uma terra pública que era usada como monocultivo de eucalipto. Pessoas muitas vezes não sabem, até acham bonito Bem quando passam na comum, é estrada. horrível, né? Empobrece muito o solo, enfim, tem toda uma relação de… Desculpa, continue. Mas é isso, e que bom que você sabe, né? Mas muita gente, quando vê aquilo, fala, nossa, que floresta bonita, organizadinha, né? Mas, na verdade, aquilo é um deserto verde, porque a monocultura é ruim, né? A floresta não é monocultura, a floresta é profundamente biodiversa. E essa lógica do agronegócio, essa lógica de uma forma de produção destrutiva, ela coloca isso, né? E o monocultivo de eucalipto de pinos também serve na lógica da especulação imobiliária nas cidades, coloca isso até aquele terreno valorizar, como objetivo de grilagem também, de grandes espaços urbanos, e era isso que essas famílias viviam há 11 anos. Um monocultivo de eucalipto gigante, que elas falaram, não, nós vamos usar esse lugar aqui para reivindicar moradia digna e acesso à terra para as famílias camponesas. E elas lutaram por 7 anos até que elas conseguiram ser assentadas ali
E aí 65 famílias começaram a ter a lógica de, tá bom, agora que não tem mais esses eucaliptos, isso foi parte do acordo com o governo tirou os eucaliptos para assentar as famílias, agora a gente precisa produzir. Só que o solo estava muito degradado, então começou a fazer pequenos mutirões de sistemas agroflorestais, trazer as primeiras plantas numa lógica de sucessão natural. Vem plantas que cumprem determinada função no ecossistema e depois vem outras. Por exemplo, o solo fica muito ácido, então começa a produzir, colocar plantas que colocam muita matéria orgânica no solo, e aí vai produzindo um solo mais alcalino. E aí a gente depois começou a poder fazer a produção de sistemas agroflorestais, que é essa lógica de planejar uma floresta no bioma que a gente tiver, no caso aqui é o Cerrado, então a gente colocava árvores do Cerrado, que iam virar depois uma floresta, mas a gente consorciava com várias outras plantas que cumpriam um papel importante. Então, enquanto aquelas árvores estavam crescendo, tinha produção de alimentos lá, que traz a soberania alimentar para as pessoas, traz a capacidade de renda também, das famílias terem o mínimo de sobrevivência ali naquele lugar, e aí a gente ia consorciando plantas diferentes no ritmo de sucessão para que, enquanto a floresta crescesse, tivesse tanto uma produção alimentícia como outros serviços, produção de madeira para a construção das casas e uma lógica de trazer de volta a biodiversidade. Então, um exemplo, por exemplo, de como funciona essa lógica de consórcios, de várias plantas juntas, né, que na floresta é meio óbvio, mas às vezes quando a gente vai começar uma floresta, não é tão óbvio assim. Mas o exemplo mais evidente, quem ensinou para a gente foram os povos indígenas desse nosso continente, quando eles plantavam o milho, o feijão e a abóbora junto. Esse é o consórcio Milpa, o consórcio mais famoso do mundo. Por quê? O milho, ele tem uma capacidade de crescer muito rápido, ele precisa de muita luz. Então, ele cresce rápido. Só que para a saúde do milho, de todas as outras plantas, ela precisa do nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes. Aí, o feijão, ele tem uma capacidade de fixar nitrogênio no solo. Então, quando você planta o milho com feijão, o milho cresce, utiliza o feijão, o nitrogênio que é fixado pelo feijão, e o feijão cresce melhor se ele estiver escorado em alguma outra planta. E ele escora justamente no milho. E ambos ficam melhor se o solo em volta deles estiver coberto. E aí entra a abóbora. Então, a abóbora se beneficia do milho, se beneficia do nitrogênio do feijão e cobre o solo para ambos. Esse consórcio é uma coisa linda. E a lógica do sistema agroflorestal. Diferentes estratos de plantas que, na sua lógica de crescimento e de ciclos, vão se complementando para ser uma floresta que cresce rápido, que cresce saudável, que aproxima a biodiversidade, além de poder produzir alimentos enquanto isso, trazer soberania alimentar e poder ser uma lógica socialmente justa, que é um mutirão, né? A necessidade de manejo no sistema agroflorestal ela é imensa, porque a gente precisa fazer podas muito frequentes para justamente colocar mais matéria orgânica mais rápido no solo para produzir aquela terra preta, né, que vai ser aquela terra que, no fim das contas, tem uma fertilidade, que não precisa de fertilizantes externos, né? As pessoas falam assim, poxa, tudo que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, agora a gente não consegue mais trazer fertilizante, mas quem produz em sistema agroflorestal não utiliza esse tipo de fertilizante químico. Porque a própria faz tudo a partir do sistema da natureza. Exatamente. Então, quando a pessoa vai para o mutirão de sistema agroflorestal, ela vai aprender a mexer com a terra, a plantar seus próprios alimentos, mas vai aprender a dinâmica de regenerar um bioma para voltar a ser uma floresta. E com isso a gente está aproximando a biodiversidade. É lindo demais isso, meu Deus do céu. É muito bonito. É lindo demais. A gente está trazendo lençol freático, mas imagina, a gente está colocando mais umidade no solo, na atmosfera também, que no fim regula a temperatura, né? A gente está vivendo tantas dificuldades com as mudanças climáticas já e a emergência climática, que a gente está em sistemas agroflorestais, a gente vê um clima mais equilibrado do que quando a gente está tentando fazer o plantio direto em algum lugar degradado. Então, a gente vê que 11 anos depois que aquelas famílias não tinham onde morar, hoje elas vivem em verdadeiras florestas no Cerrado, assim, inspirando as outras pessoas e dando curso de agroecologia e recebendo as pessoas para elas terem uma vivência que elas não conseguem ter na cidade e acessar alimentos que elas não acessam no mercado sob nenhuma hipótese, porque mesmo quando acessam no mercado alimentos orgânicos, normalmente não são agroecológicos, que vêm de um sistema de regeneração e justo socialmente ainda assim. E o tipo de alimento também muda, porque no sistema agroflorestal é muita biodiversidade. Então as pessoas vão descobrindo que existe cenoura de várias cores, não é só laranja, que existe tomate de várias cores, centenas de tipos de milhos e tantas coisas que só os avós comiam, sabe? Bisavós comiam, que na verdade são superalimentos que a gente precisa trazer de volta para a nossa vida. Então, a agrofloresta é essa forma incrível, revolucionária de você regenerar um mundo ao mesmo tempo que constrói um processo justo socialmente e um processo
bonito mesmo, assim, de se viver. E a bioconstrução é a mesma lógica, a partir de materiais do local, a partir dos sistemas ali que estão colocados na natureza, a gente acessar a madeira, a gente acessar o barro necessário para a gente construir casas que são sustentáveis ecologicamente, que são construídas a partir de um processo de mutirão, que não utilizam aquele cimento que é profundamente danoso, que não utilizam o ferro também, que vem num processo de mineração muito intenso, e que gradativamente aquelas casas vão se mostrando não só como um aspecto muito funcional, por utilizar os materiais do local, mas elas também vão se mostrando um aspecto estético muito lindo, assim. A gente está com uma casa que tem a cara da natureza, assim, que é bonito de ver e que é produzido e construída junto, né? Todo mundo construindo as casas é uma coisa muito bonita, e as pessoas que já colocaram o pé no barro, pisaram barro para depois colocar a mão no barro e fazer a parede, elas nunca esquecem dessa experiência, né? Porque a gente trata como se a construção civil fosse um setor muito específico, que já tem regras técnicas e uma desigualdade imensa entre quem é o grande investidor imobiliário e quem é o trabalhador da construção civil, o ajudante, o servente de pedreiro, por exemplo, aquela desigualdade imensa. E no mutirão não existe isso, não existe exploração, todo mundo junto, construindo a casa, uma casa que respira também, termicamente, porque nos dias frios ela é a casa mais quentinha da rua, nos dias quentes ela é a casa mais fresca da rua. É muito massa de ver isso, assim, é casa do futuro mesmo, assim, que capta a água da chuva, que trata o próprio esgoto, que produz o próprio alimento, são coisas do futuro mesmo que a gente está construindo. Eu fico muito feliz de poder construir isso com tanta gente. É muito lindo esse processo, assim, eu não tive a vivência, né, daí do Distrito Federal que vocês têm tão intensamente com o Bem Viver, e sei que o Bem Viver tá pelo Brasil inteiro. Mas dentro da minha pequena experiência, assim, eu tive contato uma época com a Ecovila, né, onde eu ia constantemente. E aquilo me transformou para sempre, assim, essa questão da bioconstrução, da agrofloresta, a questão relacionada a você observar, voltar a observar. Porque nas grandes cidades, a gente não observa mais o dia, a noite, a lua. O que é que vai fazer hoje? Vamos ver a lua nascer. Ninguém na cidade vê a lua nascer mais. E assim, celebrar essa passagem, né? Você falou dos alimentos, das estações, né? Foi lá também que eu tive uma relação com os alimentos das estações, que cada estação tem um alimento lindo que surge da terra, natural para aquele tempo, que de alguma maneira não é tão natural que você vá no supermercado e tenha todos aqueles alimentos ali com muito agrotóxicos gigantescos sendo produzidos, né, e de alguma maneira ali estuprando a terra, e a terra tá naturalmente servindo a gente de uma beleza infinita, como você falou, de cenouras de várias cores, quando você pega alguma coisa que você plantou na mão, um alimento, eu não sei, é uma experiência muito diferente de você ir no supermercado e comprar uma coisa que tem, assim, você começa a entender toda uma lógica que opera nas estações, você percebe a sua conexão com as estações, com o tempo, com o melhor que a terra oferece a cada tempo, com, nossa, eu vou cozinhar isso que eu plantei, com a relação com o planeta, né? Você entende que essa questão de fertilizantes e toda essa coisa que opera dentro de uma lógica ultra capitalista tem uma razão de ser, assim, né? Você não fica só como uma notícia de jornal, você começa a entender o sabor de um alimento real, né? E como você falou, é diferente você comprar um prédio, um apartamento, né, que foi construído dentro dessa lógica, e você junto construir uma casa com a galera que está pensando as nascentes de água ao redor daquela ecovila ou daquele espaço, né? Como é que a gente vai viver interferindo o mínimo possível, né, ecologicamente nesse espaço, aproveitando as belezas dele sem, né, modificar ele para sempre. Então, a sensação que eu tive é que isso gerou uma marca afetiva na minha qualidade de vida. Na Ecovila também tinha uma coisa que era as luzes desligadas à noite, que era uma coisa muito linda, assim, de você vivenciar a noite, essa coisa de excesso de tela, de excesso de luz, a artificialidade que vai tomando conta, né? A gente vai chamando isso de vida. Esse contato mesmo com o escuro, com o não saber, com o silêncio que a noite traz. Essa conexão com a natureza, ela altera e aumenta na gente a nossa própria natureza, assim, e você vai se pacificando com aquilo. Alguma coisa vai acontecendo, como fala minha mãe, parece que tomou drogas. Parece que você tomou droga. Você tá lá vendo uma lua nascer, parece que você tomou drogas. Você tá tocando um violão, aí faz uma fogueira e tá achando aquilo maravilhoso. Então, assim, em alguns lugares você tem que ter muito dinheiro pra ir pra um restaurante muito caro e comprar uma coisa, um shopping, comprar uma roupa muito, que vai te dar uma energia artificial. Não, eu sou taurina, comer é bom, a gente ama. Mas, assim, nessa relação de que, né, só a compra, só o consumo, só
o parecer, né? Esse ser, esse recuperar o ser, ele tem um valor na qualidade de vida imenso para quem vive. Então, quando tu fala dos mutirões, eu me lembro muito dessa experiência da Ecovila para mim, porque foi o mais parecido que eu tive com esse recuperar da visão. Porque muita gente como eu nasceu em cidade, cresceu em cidade, morou em casa, mora em apartamento, tá inserido dentro da lógica urbanoide. Né? Então, assim, esse recuperar da vida, ele tem um valor imenso. E não tá só na utopia, né? Ele tá numa nova interpretação de mundo. A sensação que eu tenho. Não sei como isso bate pra você, assim. No sentido afetivo do que eu tava falando, sabe? Mãe, eu vejo muito, só no Brasil existem 305 povos indígenas, né, diferentes. E que se nós fôssemos um país plurinacional, um estado plurinacional, como a Bolívia se tornou depois da eleição do Evo Morales, como o Equador se tornou também depois da eleição do Rafael Correa, numa nova Constituição, a gente conseguiria entender mais o quanto esses povos e nações eles têm diferentes formas de ver o mundo, né? É uma coisa linda, 274 línguas diferentes, e uma cosmovisão que traz tantas lições diferentes da visão moderna ocidental, e entre elas, muitos povos originários trazem essa noção de que a pessoa, para se entender no seu povo, ela muitas vezes ela nasce duas vezes. E tem, inclusive, outras religiões que tratam disso também. Uma primeira vez a pessoa nasce biologicamente, mas a segunda vez ela nasce quando ela encontra o lugar dela naquele povo, assim, quando ela passa por um processo e encontra qual a função que ela cumpre dentro daquela sociedade. Não uma lógica meramente de força de trabalho, assim, mas qual o lugar dela dentro de uma lógica harmoniosa comunitária, de uma lógica harmoniosa com a natureza. E eu acredito muito nisso, assim. Quando a gente faz esses processos, a gente vê que as pessoas chegam pela primeira vez muito embrutecidas, né? E chegam justamente cheias dos estigmas, né? Da pessoa achando, esse povo é abraçador de árvore, sei lá o quê. E quando vai vendo um ambiente tão massa, pô, o pessoal sangue bom, comendo bem, né? Comida livre de exploração animal, da mais alta qualidade, assim, com todos os nutrientes, com um sabor maravilhoso. Quando vê as pessoas se relacionando todas muito felizes, sem precisar recorrer por exemplo, a um senso de humor que reproduz a opressão, que nega a existência dos outros, sabe? As pessoas começam a se divertir verdadeiramente, assim. As pessoas começam a encontrar prazer na companhia das pessoas, tudo que a gente diz é que o que a gente busca é transformar o mundo, mas nesse caminho de transformar o mundo, viver o máximo de felicidade. E é bonito ver que isso acontece mesmo, assim. Cada vez mais as pessoas pensam, olha, encontrei meu lugar no mundo, encontrei meu propósito de mundo, junto com essas famílias camponesas, junto com esses povos indígenas aqui, junto com essas famílias ambulantes, com essas famílias sem teto, com essas famílias catadoras de materiais recicláveis, e que são lugares em que, se a gente só analisa socialmente as injustiças que estão colocadas, as pessoas muitas vezes vão ter pena ou vão ter dó das famílias, mas basta a pessoa chegar num local de construção e de resistência, de construção, tanto nessa capacidade de resistir a um trator que quer passar em cima delas, mas também de construir como um você mundo fez novo. Na Escolinha do Cerrado, como você fez ativamente nesse episódio, né? Tão tocante. Exatamente. Mas as pessoas vão percebendo que isso, olha, esse caminho, ele é muito lindo de se viver. A gente fez um encontro agora, há umas 2 semanas atrás, no território indígena Cariri-Chocó, aqui do DF, que era um lugar que lutou anos contra a especulação imobiliária. Vinham as grandes construtoras que tentavam destruir o cerrado naquela região, a gente subia em cima dos tratores, tentava impedir de todas as formas. Isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás. No fim, as famílias e os apoiadores conseguiram defender ali uma área onde hoje tem 4 aldeias. As pessoas foram lá para esse encontro, muita gente estava indo pela primeira vez em território indígena. E elas pensavam 2 coisas. Pensavam, primeiro, que os povos indígenas eram uma coisa um pouco melancólica, que está se acabando no nosso país e tal. E outra coisa que as pessoas pensavam era que, coitado desses povos que sofrem tanto sobre a mira e o ataque do capitalismo tão diretamente. E quando as pessoas chegavam lá na aldeia, se falava sim da resistência indígena, fundamental, inclusive vai ter o acampamento Terra Livre, com milhares e milhares de povos indígenas aqui em Brasília, no Distrito Federal, e aponta esse rumo de resistência. Só que as pessoas viam também uma cultura viva, uma receita de futuro a partir dessa lógica dos bons conviveres que os povos indígenas apontam para a sociedade como um todo, viam muita alegria, viam muita realização, viam um sentido comunitário ali, valores que inspiravam as pessoas. Então, eu não ouvi menos de 10 vezes pessoas falando assim,
nossa, eu imaginava que aqui ia ser um lugar que eu ia ficar muito triste, eu estou saindo daqui feliz, estou saindo leve, estou sentindo energizada para a nossa resistência e para a nossa construção. Porque é isso, quando a gente está vivendo pequenas pílulas da nova sociedade que a gente pode viver e quer viver e se dedica ao máximo para viver, a gente já se nutre dela, né? E é muito bonito pensar isso assim, a gente se realiza muito nesse caminho. Tem uma recuperação do sentido da vida, né? Já estava falando isso de acender uma fogueira e ver a lua nascer, por exemplo. Uma coisa, né, de você sentar em roda, de você cantar junto, de você movimentar junto. Os ritos dos saberes indígenas trazem muito isso, né? Esse lugar do coletivo. Eu já vi várias reportagens sobre a maternagem indígena, por exemplo. Quando um bebê nasce numa aldeia, é de todo mundo aquela responsabilidade. A gente não super oprime a mulher para cuidar daquela criança. Toda a aldeia se responsabiliza por aquela criança, né? E essa coisa de se reconhecer como natureza, que dança, que olha para o outro, que brinca, que, né, se maqueia, que se encontra, assim, se reconhece como infinito, como natureza, como eterna criatividade, né? De dançar, de cantar, de cocriar, de, né, sonhar um mundo. Não tem como a gente reinventar um mundo se a gente não sonha uma realidade mais potente, né? Se a gente só fica oprimido pelas notícias e dizendo que o capitalismo vai se adaptar sempre a tudo e que é isso que tem e não vamos fazer nada, não tem como nascer um novo mundo, né? Eu sou budista e acredito muito nisso. Tudo que a gente vê fora é resultado de uma mente que já sonhou aquilo antes, né? Então, tem essa interlocução muito potente entre essas experiências que alimentam esse futuro que tu estás falando, né? Assim, quando a gente sente na pele essa semente de futuro e diga assim, não, isso é bom. Isso é muito bom. Isso aqui é vida, né? Ficar em casa no meu celular. Ou às vezes, né, se sentir separado sempre da fonte maior de vida. E de repente se reconhecer em gente que você nunca viu, tá vendo pela primeira vez e tá achando aquilo maravilhoso, assim, tipo, nossa, se reconhecendo é muito potente, né? Porque dá um gás nas lutas sociais, tiram ela da utopia, né? Às vezes da academia ou desse lugar político, esquerda-direita, que vai, assim, que de alguma maneira é uma luta humana, é maior, assim, é sonhar uma vida mais nobre para todo mundo, para todos os seres desse planeta, né? Fazer esse exercício no afeto, que eu acho que é atravessador, assim, te transforma mesmo. Sem dúvida, mas e vira, na minha opinião, o único caminho possível. Assim, a gente pode seguir nessa roda de destruição ou a gente pode começar a viver e desenhar uma sociedade nova. E esse desenhar é um caminho muito realizador, apesar das dificuldades. Né? Tem Não, muitas, que são muitas. mas o saldo é sempre bastante recompensador. Meu Deus, tem muitas. Mas olha, inclusive eu quero sonhar, agora sonhando, eu já lhe falei isso, desde que eu lhe conheço. Eu digo, Tiago, a gente precisa recuperar a crença na política. A gente precisa recuperar. Eu acho que a gente acreditou muito tempo em mudar a lógica e transferiu a ideia de esquerda e direita para empresários administrando. E a gente também viu o desastre que foi, né? Com Trump, com tudo que a gente tem visto aí ao redor do mundo, do Brasil também. Eu sinto que a coisa dos mandados coletivos criaram uma dimensão muito nova para a política. Eu, particularmente, sei que é ano de eleição. É um ano muito importante para a gente pensar o exercício político, porque tudo é político. Tudo, né? Uma roupa que você compra que tem um trabalho escravo na China, você está incentivando aquilo sem querer. Você pode não achar que mas tudo que você faz é político. Né? Um alimento que você compra, se ele vem de pequenos produtores, você está incentivando um outro sistema e não uma grande rede de supermercado. Então, assim, tudo na nossa vida é político. Mas, assim, a própria política, eu sinto, precisa de novos ares, né? De um respiro. Então, eu confesso que eu fiquei muito… E eu sempre vi você, não, eu sou da ação. Eu falei justamente, a gente precisa de alguém da ação na política. Queria que você falasse um pouco. Você vai realizar o meu sonho. Queria muito que você se candidatasse a alguma coisa nesse país pra gente poder votar. Eu vou transferir meu título onde você tá pra votar em você. Porque eu acho que você é uma pessoa que opera, que você vive na carne essas transformações, né? A gente viu o episódio, acompanhei ali da Escolinha do Cerrado, mas as tuas prisões, o teu envolvimento com todas as causas ecossociais como um todo. É tua vida isso, né? E a gente precisa acreditar mais que isso possa estar nos lugares de poder. A gente não pode ser maioria na vida e minoria nos lugares de poder. É preciso que pessoas como você cheguem nos lugares de poder. Então, vamos lá, me conte mais disso, que isso muito me interessa. Obrigado, mãe. Obrigado pela confiança também. Real.
A gente vem de uma reflexão no movimento Bem Viver, de que eleição sozinha não transforma a realidade. Tem vezes que a gente consegue promover grandes transformações no sentido eleitoral, mas se isso não mudar a materialidade da vida e a forma como as pessoas pensam, se organizam no seu cotidiano, não significa que a sociedade como um todo vai mudar para sempre, né, de forma estrutural mesmo. Essa grande revolução que a gente acredita, né, a gente nunca acredita que vai vir meramente a partir de apertar um botão a cada 2 anos. A gente acredita que realmente é uma mudança na consciência das pessoas, na forma de agir no seu cotidiano, e justamente construir essa sociedade livre da exploração, das opressões e da destruição da natureza. Isso vai muito além de eleição. Agora, o sistema político atual, ele faz isso que você falou, ele pega a vontade popular, ignora ela totalmente e coloca a imensa maioria do nosso povo para viver um ambiente de profundas violações. Sendo que todas as vezes que, ao longo da experiência, né, da história das transformações no mundo, das revoluções no mundo, toda vez que o povo foi colocado numa posição de protagonista para decidir o seu destino, ele decidiu pelo bem comum. Essa ideia de que panela que muita gente mexe, a comida sai ruim, isso pode ser verdade na gastronomia, mas dentro das decisões sociais, quanto mais gente envolvida, melhor é o resultado, porque isso diminui a interferência de aspectos meramente individuais, de pequenas subjetividades ali que às vezes deturpam um processo que deveria pensar dentro de uma lógica da coletividade. Quando a gente vê, por exemplo, lá em 2006, no México, em Oaxaca, o povo fez uma revolta popular imensa contra o governador, tomou o poder e começou a governar durante 4 meses por assembleias populares. Olha, no meio da praça se tomavam as decisões do que ia ser feito, a coisa mais linda, assim. E as pessoas decidiam o quê? Saúde gratuita, educação gratuita de qualidade, a partilha da terra, a garantia de água potável disponível em forma líquida, né, para todo mundo, de não envenenar a terra, não entregar ela nas mãos do agronegócio, que é um modelo destrutivo, uma lógica de valorização, numa lógica de mobilidade urbana, onde as pessoas pudessem ter verdadeira liberdade de movimento nas cidades. Então, e não só em Oaxaca em 2006 nas Assembleias Populares, mas ao longo da história da humanidade, toda vez que o povo foi verdadeiramente colocado com poder de decisão dentro dos processos, a gente viu grandes transformações. Só que aqui no Brasil a gente vive uma democracia capturada pelo poder econômico. E isso se dá pela lógica do sistema político também. Até 2 eleições atrás ainda era permitido grandes empresas financiar a eleição. Hoje o CNPJ não doa mais, mas os CPFs continuam doando. Existe uma interferência muito grande, existe aquilo que você falou das fake news, existe uma influência e um jogo de poder muito grande que consegue blindar o sistema político da vontade popular real. Porque imagina, se a gente que os olha interesses por trás são outros, não é? Exato. São de grandes empresas que operam por trás de possíveis pessoas. Pois é, exatamente. Embora qualquer pesquisa de opinião fale que nós deveríamos ter saúde pública gratuita de qualidade, defender o SUS, a gente vai vendo uma lógica de implementação de sucateamento do SUS, uma lógica de privatização de baixa intensidade. Embora as pessoas não acreditem que a gente deveria entregar tudo que é patrimônio público nas mãos de grandes empresas para elas lucrarem, na lógica das privatizações, a gente vê governos implementando privatizações. Ou seja, o povo pela lógica, e a gente ainda gastando e ganhando com grandes organizações. Né? Ganha dinheiro de grandes organizações e ainda gasta com grandes organizações o tempo inteiro. Né? A gente também, como sociedade, ainda alimenta essa lógica, retroalimenta. Né? Exato. Então, a gente trata que o sistema político atual ele foi capturado pelo poder econômico e pelo autoritarismo. E nós precisamos devolver a tomada de decisão e o poder para o povo e para os territórios que é onde ele pertence. A lógica de construção de mandatos coletivos é isso. Ao invés de a gente votar numa pessoa e tratar aquela pessoa como uma salvadora da pátria, por que não a gente fazer uma convergência de lutas? Várias pessoas dividindo o poder decisório, tomando decisões em assembleias populares. Por que essas pessoas também não podem dividir até o salário? Tem uma lógica do sistema político que eu considero muito inadequada, de que um parlamentar recebe 6 vezes mais do que uma professora de ensino médio. E não é nem que o parlamentar deveria receber menos, eu acredito que todo mundo deveria receber mais. Mas enquanto não é assim, nos mandatos coletivos, os parlamentares dividem o salário entre as outras pessoas co-deputadas junto com elas, por exemplo, e elas recebem tanto quanto uma professora de ensino médio, que eu, sinceramente, não considero que uma professora tenha uma função social menos importante do que um parlamentar. Né? Então, essa lógica ela começa a desconstrói a lógica personalista, porque não é um salvador, uma salvadora da pátria, é a coletividade, são, ao invés de uma pessoa deputada, são vários co-deputados,
desconstrói a ideia de que a decisão se toma dentro do gabinete e joga a decisão, ou dentro do parlamento, do mármore do parlamento, e joga a decisão para assembleias populares nos territórios e, ao mesmo tempo, junta várias lutas que uma pessoa sozinha nunca ia ter capacidade de representar, da cidade, do campo e da floresta, na lógica do bem viver. Os mandatos coletivos do bem viver que a gente está construindo aqui no Distrito Federal é isso, junta indígena, junta com camponesa, junta com lutador da cidade, junta com ambulante, junta com catadora de material reciclável, que junta com a professora feminista, que junta com a outra militante antirracista, e essa conjunção de 9 pessoas faz um mandato coletivo do bem viver, que é o que a gente está fazendo aqui. Já vou transferir meu título para DF. Nós estamos sonhando, Mai, com a sua vinda aqui. Todo mundo gosta muito de você, admira muito, porque você sempre apoiou as ações do bem viver. Há anos que você já faz isso. E a gente está apostando nisso, assim. Nunca foi eleito no Distrito Federal um mandato coletivo. Em 2016 foi eleito o primeiro na Chapada dos Veadeiros, em 2018, 2 em São Paulo e Pernambuco, em 2020, 25 mandatos coletivos. Agora vão vir muitos mais, e nós queremos ser os primeiros no Distrito Federal e o federal, que é o que eu vou fazer parte, né? Estou como co-candidato no mandato coletivo a deputado federal. Aê! Ele pode ser o primeiro mandato coletivo da história do Congresso Nacional. E é muito lindo a gente chegar no lugar daquele que é feito para barrar a vontade popular e falar: nós viemos aqui para construir o poder popular. Nós não vamos nos acostumar, nós não vamos nos acostumar com o salário, porque a gente vai ganhar 1/6 do que vocês ganham. A gente não vai se acostumar com o marasmo daqui, porque a gente vai estar construindo na ponta, nos territórios, como a gente sempre fez. E nós não aceitamos esse sistema político como ele é hoje. Assim, a gente quer realmente uma sociedade onde o povo manda e o governo obedece. O mandato coletivo atende a essa lógica, né? É perfeito. Eu votei em mandatos coletivos. Eu tenho uma coisa que eu voto em mulheres. Às vezes eu tenho uma coisa de votar em mulheres, às vezes negras ou periféricas, ou mulheres que têm, não são todas as mulheres que, né, claro, mas em mandados coletivos. Como eu votei em São Paulo, São Paulo a gente teve essa, não vou ficar aqui fazendo propaganda, mas eu votei em várias mulheres em mandados coletivos aqui em São Paulo, que eu sinto que funciona, bancada ativa, enfim, uma série de mudanças dentro da lógica de perceber a política, que para mim precisam ser práticas. Muita gente não quer falar de política, muito jovem não se envolve com política e acha que ajuda, né? Gente, vamos fazer os títulos, vamos fazer de tudo que a gente puder para votar melhor nessa eleição, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem muito poder e tá ali na nossa mãozinha, ali na urna. Então, exercê-lo com um direcionamento claro, acreditando em quem você está botando lá, é muito importante. Né? Chega de dizer que eu não gosto de política, vou votar nulo, chega, eu não gosto de política, vou… Sabe? A gente tem que exercer o nosso direito cidadão, só assim que a gente vai mudar o mundo ao nosso redor, né? Sem dúvida. E se a gente está insatisfeito com o sistema político, e nós temos toda a razão de estar, vamos transformar ele. Vamos mudar essa lógica, desconstruir essa lógica de salvadores da pátria, essa lógica de um parlamento alheio às vontades populares. Isso vem com uma responsabilidade maior do que só apertar um botão a cada 2 anos. A gente chama muito mais para vir transformar o mundo, para essa jornada que é uma jornada de vida, do que necessariamente uma jornada só de um voto. Mas começa pelo voto também, então esse voto é importante. Sim, os dois estão conectados. Então eu vou terminar nosso encontro com outra frase do Veias Abertas da América Latina, do nosso amado Eduardo Galeano, para você comentar, que eu acho que tem tudo a ver com essa nossa conversa. E a gente fecha, que é: a chuva que irriga os centros de poder imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema. Do mesmo modo e simetricamente, o bem-estar de nossas classes dominantes, dominantes para dentro, dominadas para fora, é a maldição de nossas multidões, condenadas a uma vida de bestas de carga. Para não só citar o Eduardo Galeano, e terminar também com Deleuze. Deleuze fala: alegria é tudo aquilo que aumenta a nossa capacidade de existir. Para mim, Tiago, você é um pouco da junção dessas duas verdades. Obrigado, Mai. Eu fico muito feliz, assim. A gente sabe que, como você falou, né, as 2 prisões, todos os processos que esses governos colocam contra mim, assim, isso reflete uma questão de que o nosso trabalho tem dado certo. E toda vez que a gente pensa essa transformação de mundo, ela é uma coisa que inspira muito, mas também é algo que é necessário, assim. Ela não vem apenas da poesia, mas ela se nutre dela. Mas ela vem de uma necessidade prática e necessária, imprescindível nesse momento, assim. É necessário parar essa roda de destruição que está acontecendo no planeta e a gente construir um caminho novo. Todas as análises climáticas, os relatórios do IPCC apontam que nós temos essa década
para deter o desastre ambiental planetário, e a gente só consegue fazer isso mudando profundamente o sistema político, o sistema de tomada de decisão, as relações de produção e reprodução da vida aqui. Então, essa caminhada, a gente consegue seguir ela melhor se a gente começa a viver desde agora o mundo novo que a gente aponta, assim, prefigurar mesmo. Então, toda vez que as pessoas estão agoniadas com o que está acontecendo no planeta, tudo que eu tento fazer é, olha, se a gente começa a entender melhor as estruturas desse sistema e não faz nada a respeito, um caminho muito comum é uma frustração, um fatalismo, às vezes um adoecimento. E, ao contrário, se você dedica um pouquinho da sua energia, que agora está diagnosticando a sociedade que a gente vive, mas para também transformar ela, e a gente tem esse poder, essa caminhada se torna uma caminhada linda, pela positiva, alegre, que traz muita gente para novas relações sociais, novas relações de amor, de afetos e de realmente a construção de uma revolução. É possível uma sociedade sem classe, uma sociedade livre da exploração, de todas as opressões da destruição do planeta. E a nossa missão está aqui, né? Nós não estamos aqui à toa nesse momento histórico, a gente tem uma missão a cumprir. E esse sentimento de propósito, de você estar fazendo algo muito maior do que a sua própria vida, isso nutre e dá uma força extraordinária para a gente. Enquanto o neoliberalismo tenta dizer que a gente não tem poder nenhum, e a única forma da gente preencher esse vazio que tem dentro de nós é a partir do consumo, a caminhada revolucionária, ela mostra que a gente tem muito poder dentro de nós, um poder imenso, só que ele é ativado a partir da coletividade. Esse é o segredo. E aí eu queria convidar cada dia mais pessoas para vir construir esse segredo revolucionário com a gente. Estou muito feliz de construir isso junto contigo, Maiana, porque você é uma referência para mim também. Desde o primeiro Festival do Bem Viver, que tu estava lá apoiando as ações de combate à fome também, eu falei, caraca, que pessoa fantástica, assim, eu gosto muito de você pessoalmente e fico muito feliz de poder caminhar essa caminhada de vida junto com você. Imagina, meu amor, obrigada a você por mostrar que a saída é pelo coletivo, a transformação não é só individual, é coletiva. Você me emociona, a sua vida, a sua luta, a sua coragem, de com tanto amor no coração, com tantas dificuldades, né? Você tem uma mãe que tem desafios enormes, você tem uma situação pessoal com, né? Você já foi preso por lutar pelo básico num país onde a gente tem que lutar pelo óbvio, e você continua com essa coragem inquebrantável de fundar, mas você é mais do que isso, você é esse novo mundo vivo, irradiando de dentro, um coração imenso, um bodhisattva. Você é realmente um mundo transformado, humano, caminhando, iluminando outros, sabe, seres humanos para uma visão maior de realidade. Eu adoro o seu trabalho, sou entusiasta de todas as suas iniciativas e todo o seu lado. Inclusive, quero aqui decretar que você seja presidente do Brasil. Vamos fazer essa campanha. Esse mandato coletivo de presidente. Para presidentas, presidentes, indígenas, mulheres, camponeses. Tiago Ávila, vamos fazer esse mandato coletivo presidencial. Mandato coletivo do poder popular. Para nunca mais a gente precisar de presidente. Pois é, exatamente. Tamo aí, não tem fim, viu? Obrigada, Tamo amigo. junto, mãe. Obrigada por essa conversa. Obrigada por tu existir. Tu é uma lindeza nesse mundo. Obrigada do fundo do coração. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Tamo junto. Se você gostou do episódio, fica o convite para você participar do nosso grupo do Telegram, Conversas que Curam. Lá a gente vai ter acesso a conteúdos exclusivos, quem são os nossos próximos convidados, há uma série de trocas e ternuras possíveis. Para acessar esse link, você vai no descritivo do episódio e ele vai te levar direto para o nosso Telegram, para estreitar o nosso diálogo sobre esses temas tão legais, tá bom? Fica o convite.